Fala pessoal, sou Matheus Brasil do canal Cosmo Games. Estamos aqui mais uma vez no quadro Esse jogo vale a pena, para decidir se o Absolute Racing Mobile em 2022 vale a pena ou não, se é um bom jogo que cumpre o que promete. O jogo promete ser um Assetto Corsa Mobile. Então vamos ver depois da vinheta. Logo a princípio aparece uma página bem interessante, simples, mas bem interessante, diferente de todas as páginas iniciais de jogos de automobilismo mobile que eu já vi, com um menu bem intuitivo, inclusive, e com um sistema de moedas muito interessante. Primeiro nós temos o sistema de moedas CR, que é a moeda principal do jogo, e é fácil de você obtê-la. Você pode obtê-la comprando, como dá pra ver na imagem. E é muito fácil mesmo, dá pra ver que eu tenho 25.784 CR. E a moeda também, muito importante, são as coins, né, as moedas convertidas pro Brasil literalmente, que é mais difícil de você consegui-las. Dá pra consegui-las também comprando através do menu de compras, que é bastante intuitivo, tem alguns preços caros inclusive. Logo depois nós temos a seção do menu de pinturas, de personalização inclusive. São as pinturas bem básicas logo a princípio. Para você conseguir mais pinturas você vai precisar da exportação, que logo eu entro em mais detalhes. Então você tem como pintar as rodas, as calotas, tem como pintar o carro. Eu pintei com uma pintura bem interessante, inclusive bem bonita, eu achei bem bonitas as cores. Então tem como você personalizar o carro do jeito que você quiser. Entrando na aba de customização de peças do carro, tem como você customizar e aprimorar as peças do carro. Então existe o exaustor do carro, existe motor, chassi, câmbio, tem tudo como você ajustar. Logo você tem a aba garagem. Na aba garagem você já começa com 5 vagas, e para você conquistar mais carros você precisa de mais vagas, obviamente. E para conseguir vagas é muito simples, muito fácil. Basta apenas você ir no menu de shop, de compras, e lá mesmo você vai estar conseguindo, em uma aba específica, comprar uma vaga a mais, que é bem simples, bem fácil. Com as coins você já consegue. Também tem a aba de fabricantes de carro, que você tem vários fabricantes: Acura, Ford, Ferrari, você tem Lotus, você tem um monte de fabricantes para você conseguir importar os carros, tá? E aí é que tá. Para você importar, você precisa ir na seção Exotic Imports para importar com um ticket que o jogo te dá logo de início. E aí, importando, né, que geralmente você te dá um ticket, você pode conseguir mais tickets na aba presente do jogo. Você assiste um vídeo, segue ele no Instagram, etc. Para você conseguir mais tickets e importar. Lembrando que a importação é aleatória. Você pode ganhar pintura ou um carro. Então, isso é um ponto negativo do jogo. O jogo possui 3 modos de corrida: Single Player, Events e Multiplayer. Então, o principal modo de corrida é o Single Player, onde você corre sozinho com vários bots. E você pode escolher os carros que os bots possuem, você pode escolher também a quantia de voltas, você pode escolher a pista que você quiser, lembrando que são pistas secundárias, né? Muitas delas cujas eu não conhecia, mas então é bem completo, bem intuitivo logo o modo single player. E o segundo modo é o modo Driving School, que ele te ensina desde o Beginner Class, que você pega carros mais simples para fazer testes. Inclusive eu achei essa aba de desafios bem parecida com os desafios do Gran Turismo 7. Então, o Beginner Class você pega carros mais simples para conseguir, depois você passa para o intermediário, que são carros mais evoluídos. No modo Free Run é o modo que você corre livremente as voltas que você quiser, sem bot nenhum para competir, sem multiplayer, para você se divertir ou treinar mesmo. Logo depois você tem o modo One Modified Series, onde você compete sem bots e sem multiplayer, para você conseguir completar desafios de várias pistas, tanto em reverso, tanto em seu modo normal, e você tocar no ápice das curvas para aprender a melhorar sua pilotagem. Então vamos para a melhor parte do vídeo e de todo o jogo de automobilismo, que é a parte de pilotar. Então, para testar o primeiro modo, foi o modo single player, que eu usei 2 voltas numa pista de Yamagata Circuit, uma pista intermediária e de muitas curvas, boa para testes. E também tem como você ajustar o modo de tração, botei no médio, não utilizei ABS, todos os Control Assist
em médio para baixo e todos os pneus de rua com a pressão de pneu original que o jogo recomenda. Logo de início eu comecei com as marchas em manual, tive que me adaptar, pois nunca utilizei a marcha em manual do jogo, então demorou um pouco para me adaptar a utilizar as marchas, como dá para ver aí. O carro quase morreu várias vezes, porém eu, Matheus Brasil, acabei me virando e no final das contas acabei ultrapassando bastante gente. Mas bom, não vou dar o spoiler do final não. Vamos falar aqui de como que foi pilotar nesse jogo. Lembrando que eu estou utilizando um Honda Civic, um carro de rua, com pneus de rua, e logo minha sensação foi completamente diferente do que todos os jogos que eu já testei. Não é Real Racing e Grid Autosport. Um jogo que dá pau nesses jogos aí que eu acabei de citar, de todas as formas. Tanto na sua dirigibilidade, feeling na hora de você acelerar, parece ser realmente um jogo de PC. Nisso o jogo ganha de toda forma. Na hora de você frear, você acaba sentindo bastante, pois se você frear muito em cima da curva, e se você acabar acelerando depois, muito depois, o seu carro perde velocidade, você perde dos outros adversários. Eu senti um pouco de dificuldade de falar em adversário na IA. A IA tá bem melhor, tá com a defesa muito legal. E eu já dá pra ver que eu tô na posição 3, já me acostumei bastante. Mas isso é que é legal, as marchas são difíceis, você precisa se adaptar mais às marchas para conseguir ter um feeling melhor do carro. Conseguir entrar e sair melhor das curvas, ganhando mais velocidade e ficando acima dos seus adversários. Em vários pontos da pista eu acabei frenando ou usando a marcha de forma errada e o carro acabou saindo muito de traseira. Isso dá um feeling muito melhor e um toque de realismo melhor no carro. Dá pra ver que eu apliquei um X aí no meu adversário, muito bonito, inclusive, pressionei ele, consegui fazer a ultrapassagem. E no final das contas acabei me divertindo bastante com esse tipo de dirigibilidade do jogo Absolute Racing Mobile. No final das contas eu acabei atingindo um resultado acima do esperado para mim, primeira colocação, atingindo um tempo de 3:11:40, um tempo bem acima dos bots, obviamente, porque eu cheguei em primeiro. E aí dá pra você ver o que você ganha em troca. Você ganha a famosa moeda do jogo, o CR, é uma boa quantia que você ganha, então você pode estar fazendo esses desafios para você conseguir mais CR. Agora que a gente já testou o modo Custom Race, vamos testar o modo Driving School do jogo. O modo Driving School, que é tão parecido com os desafios do Gran Turismo, onde você tem que alcançar o melhor tempo dedicado a cada prêmio, seja de ouro, prata ou bronze. E no caso eu testei com o Nissan Silvia, um carro bom para fazer testes assim. Isso lembra vocês alguma coisa assim? Pra mim eu tô me lembrando de Gran Turismo 7, exatamente. Nesse modo você precisa fazer o tempo mais curto em um determinado trecho de alguma pista. Nesse caso foi de Blue City, uma pista de rua extremamente complicada e localizada no Japão. Então eu acho que foi um pouco complicado para eu me adaptar logo de início, porque é uma pista que teve várias seguidas aí nesse trecho da pista. Tem uma seguida de direita, direita, direita. Então é bem complicado na hora de você se acostumar com as marchas, porque a marcha decide todo o tempo possível para você conseguir fazer o melhor tempo. Então nesse caso de primeira eu consegui um bronze e depois eu consegui um prata. E aí só depois eu consegui um ouro, mas eu nem filmei essa parte que eu consegui o ouro. Não, infelizmente não consegui transmitir para vocês, mas aí só para mostrar para vocês como é que é esse modo. Eu achei que nesse modo você sente bastante o carro, um excelente modo para você conseguir testar as suas habilidades em um determinado trecho de uma pista. Mas vamos lá, só pelo fato do jogo Absolute Racing ter trazido isso para um jogo mobile do Gran Turismo 7 já é um ponto positivo. Agora vamos para o modo Free Run. O modo Free Run consiste em você correr sozinho, sem multiplayer nem nada, só como teste mesmo, em alguma pista, tanto no reverso quanto no modo regular dela. Então você pode correr com ela ao contrário ou com ela regular, normal mesmo. Eu selecionei 2 voltas só para testar com as mesmas configurações de circuito, mas é só para mostrar para vocês mesmo. Aí você começa com uma introzinha bem legal. Uma introzinha com a música parecida japonesa, né, mais ou menos. Muito interessante isso. Muitas alusões ao Japão, muitas pistas japonesas. E aí você já vê largando bem mal com esse carro. Mas bom, pessoal, é isso aí. Vamos tirar nossas conclusões finais do jogo. Resumindo, eu acho que é um jogo excelente.
para automobilismo de modo geral. Só falta no jogo outros tipos de carros como monopostos que não existem, só existe um monoposto da Lotus. Mas não tem, por exemplo, Fórmula 3, Fórmula 2, não tem Fórmula 1, só um carro da Fórmula 1, não tem Super Fórmula, não tem Fórmula Indy, tudo isso devia ter, inclusive deviam ter mods, né? Já que a função do jogo era ser um Assetto Corsa para mobile. Mas vamos lá, só pelo fato dele ser um jogo bem feito, com vários desafios bem feitos, já é um ponto positivo para esse jogo. Lembrando também que eles não podem fazer muita coisa, os desenvolvedores não podem fazer muita coisa, senão o jogo vai ficar pesadão, né, e vai acabar sendo de PC mesmo. Mas então é isso. Eu acho que Absoluto Mobile vale a pena em 2022, sim, se você tiver um celular forte e se você tiver tempo para concluir todas as missões. No final das contas, eu acho que são missões um pouco que, se você continuar treinando por muito tempo, em alguma hora você vai acabar enjoando, pois o jogo é muito seco, sabe? Não tem aquele algo a mais, não é uma coisa tão colorida assim, não tem missões tão diferenciadas, é mais um simulador mesmo. Então é isso que eu acho. E algumas missões, obviamente, contrasta de mescla, né, entre Gran Turismo e Assetto Corsa. Mas é isso então. A nota que eu dou pro jogo é 8, tá? Pelo fato do jogo ser mediano, ser um excelente simulador, mas também não ter aquele algo a mais de algum desafio diferenciado pra pessoa não se enjoar depois de um tempo. Mas então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam desse vídeo? Deu muito trabalho pra fazer ele, hein? Já não se esqueça de deixar o seu like aí pra apoiar esse trabalho da Cosmo Games e também se inscrever pra receber toda segunda esse quadro diferenciado aqui no canal com novos jogos, avaliando novos jogos que você pode até não conhecer e pode ser bom pra você. Então é isso aí, pessoal, valeu! Se você tiver alguma sugestão de vídeo, comente aí embaixo. E outra coisa muito importante, se você quiser que eu te responda a sua dúvida em um vídeo separado, comente aí embaixo, hashtag CosmosResponde. Cosmos Responde, você depois bota a sua dúvida inserida nos comentários com a hashtag Cosmos Responde, e eu irei estar te respondendo no próximo quadro do Cosmos Responde, ok? Então é isso aí, pessoal, sigam o Instagram do canal, @CosmoGamesCG12, até a próxima, valeu!